Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Leve o que der. Eu sou a Dayana Schiller Eu sou a Cássia Dias. e este é mais um episódio do nosso podcast feito com muito carinho pra vocês. E leve o que der. Leve o que der. Hoje o tema é muito, muito bacana. É pesado? Não, É leve. é leve. Vai ter briga? Não. Hoje é só amor. A gente tava cantando aqui a música tema do nosso podcast. Eu prefiro Eu ser prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E a gente vai falar sobre velhas opiniões, velhos hábitos, Exato. novos hábitos, Novos hábitos. novas opiniões. Quebra de padrões familiares. Ui. É denso Segura. e é importante e é interessante e é desbravador e convidativo. Eu estou aqui hoje com uma das pessoas mais corajosas em termos de quebra de padrões que eu conheci na minha vida. Ah, não. Sim. É que hoje ela sabe que hoje eu preciso ouvir. Não é? É verdade. Antes da gente conversar no carro, essa foi uma das coisas que eu preparei na minha fala e que eu queria te dizer. Porque eu conheço muita gente, conhecemos pessoas que desbravam o mundo, conhecemos pessoas que inventam coisas, abrem negócios. Mas ter coragem de quebrar padrões que são enraizados lá na nossa infância é uma coisa muito admirável. E de verdade, não é porque ela precisa ouvir. Não, quando é coisa ruim eu falo também, quando é coisa boa a gente fala, é isso aí. E que realmente a Cássia, pra mim, nesse sentido, me inspira. E é uma pessoa que tem muita coragem para quebrar padrões. Que eu não sei se eu teria. Porque ela se permitiu sair de lugares que em certos momentos pareciam confortáveis, mas que não eram bons para ela. Então, ela vai falar algumas coisas aí que ela quiser falar sobre isso, mas hoje a gente vai explorar como nós precisamos quebrar padrões, sejam eles de comportamentos profissionais, sejam eles de padrões familiares, sejam eles de referências de criação de filhos, sejam eles enfim, da vida. E quando eu digo precisamos quebrar padrões, é porque nós somos uma geração, eu vejo nós 40 a mais, né? Aham. Como uma geração que tem na mão o poder de entender o passado, que foi um passado analógico, um passado distante das telas. Singular. E viver um presente completamente digital. Então, nós aprendemos a viver no analógico e nós sobrevivemos hoje no mundo digital. E fomos obrigados a quebrar um padrão, obviamente, e viver e quebrar padrão enquanto a gente aprende. Estamos aprendendo e quebrando padrões ao mesmo tempo para a gente sobreviver em muitos lugares. Mas para a gente começar, eu quero trazer uma frase de um cara um pouco famoso, que é o Jung, que ele já dizia o seguinte: enquanto você não tornar consciente o seu inconsciente, Oba. ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Então, a minha provocação inicial aqui, e aí eu acho que a Cássia pode trazer um pouco desse ensinamento para nós, de como é isso para ela, é que se nós não tomarmos consciência de que isso não é bom, nós sequer vamos ter entendimento do que a gente precisa fazer para sair desse lugar. Então, precisamos tomar consciência, porque senão a gente vai dizer, é destino, eu estou destinada a isso. Isso. Eu estou destinada, o meu destino é esse, eu nasci aqui, eu nasci assim, eu cresci assim, síndrome da Gabriela, né? É da Poliana? Então eu nasci assim, eu cresci assim, minha vida é assim, porque eu não posso fazer diferente, eu posso. E eu devo. Exato. Então, minha amiga, eu queria começar te provocando nisso, assim, onde tá essa consciência pra você, assim, quando que ela vem na tua vida, assim, ou em que lugares da tua vida, no teu trabalho, no empreendedorismo, na tua relação com o teu filho, que essa consciência aflora e você fala assim, cara, eu consegui quebrar um padrão aqui.
eu consegui mudar uma coisa aqui, eu consegui, porque eu tomei consciência, eu realizei e eu fui em frente. Olha, eu acho que hoje o podcast é muito convidativo, sabe? Ele é desbravador, ele é atenuante, assim, para quem souber trazer a consciência ao inconsciente. Tu sabe que a nossa ideia inicial era uma outra linha, né? E que, no fim, eu acho que a gente determinou entrar nessa linha de quebra de padrões justamente porque eu acho que se resumiu nisso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sobre quebra de padrões familiares. Quebra de padrões familiares. Eu vou trazer isso, amiga, porque eu pergunto às pessoas, por que tu age assim? Por que tu faz assim? Por que a gente faz o que faz? Por que a gente toma certas decisões? E todos os dias a gente toma decisões, né? Seja se alimentar, o que vestir, sempre tem uma decisão. Mas quando eu trago essa pergunta por que tu faz assim, dessa forma? Por que a gente faz isso desse jeito? Isso vai remeter muito ao padrão familiar que a gente tem. E não é só, ou melhor, as pessoas podem falar, mas não é só um padrão familiar, né, de criação. Eu vou trazer isso hoje no nosso podcast, porque as pessoas não sabem o que é isso. Muitas pessoas não sabem. Por que elas agem dessa forma? Por que agem desse jeito ou nesse jeito? Porque isso está dentro de cada um. Por que eu tomo certas atitudes tendo a racionalidade que pode não dar certo, ou que pode dar muito certo. Dá muito certo, tá tudo bem. Não vamos falar só sobre a parte negativa. Sim, tem padrões positivos, muitos. Exatamente, exatamente. Só que às vezes o padrão positivo, ele foi imposto lá na primeira infância, na primeira e na segunda infância, a forma como aquela criança até os 7 anos e depois em diante até os 14 aprendeu a sobreviver e viver dentro do seu ambiente familiar, independente de um ambiente saudável ou não. De alguma forma, em algum momento, ela criou padrões para se adaptar àquele núcleo familiar. A gente foi criada numa geração que a gente não tinha os pais ligados ao celular, como nós somos hoje com os nossos filhos. Não só os filhos direto nas telas, mas nós também. Nós, principalmente nós. Eu nunca esqueço Isso já rolou muito na internet, de uma frase que uma criança disse que o sonho dela, quando crescesse, era ser um celular. Porque ela estaria sempre tendo a atenção do pai, a figura masculina. Poderia ser da feminina mãe, também, mas naquele dito foi masculino. Então, o que acontece? Na nossa criação, a gente não precisou disputar tanta atenção com as telas, com os pais, e nem sermos pressionados a sair das telas, como nós fizemos hoje com os nossos filhos, por conta de ser um ambiente muito perigoso. Enfim, nem eu vou entrar nesse detalhe. Mas a gente teve, sim, a necessidade de atenção, tanto positiva quanto negativa, dos nossos pais, das mais diferentes formas. A tua criação é uma criação totalmente diferente da minha. E ainda assim, tu traz padrões positivos e negativos na tua criação. Eu também. Que nos fizeram lá na primeira infância se adaptar àquele momento. Hoje, quando a gente... Eu vou abrir um parênteses, sempre abro parênteses, né? Mas eu vou tentar não abrir. Hoje, quando a gente fala muito do... Ai, meu filho tá numa fase... Meu Deus, gente, não existe fase. Na minha opinião, não tem fase. A criança, o adulto, o adolescente, eles precisam... Nós, os humanos, chamamos atenção de diversas formas. Negativa e positivamente. Então, quando a criança tá numa semana, num período, num mês... que ela tá mais difícil, ela quer só atenção. Ela quer só conexão e atenção. E aí, se ela não recebe, por que eu estou trazendo isso? Ela vai criando padrões para poder, no mínimo, ser vista e sobreviver naquele ambiente. E isso se cria lá na primeira infância. Quando eu trouxe a ideia, quando a gente formatou esse podcast de quebra de padrões, eu tinha linkado algumas coisas ali que eu trago por vida, né? E essas consciências só vieram única e exclusivamente depois da maternidade. Depois da maternidade, eu comecei, assim, o meu filho tinha 10 meses. E eu ficava pensando, tá, como é que eu vou fazer quando ele tiver 2 anos, que vier a birra, né? Porque diz que é a adolescência dos 2 anos, né? O Frederico nunca teve.
O que que eu vou fazer, gente? Será que eu vou bater nele? Bom, agora eu não tenho vontade de bater, porque ele, né, não faz nada por isso. Mas será que ele vai me confrontar? Ele vai me enfrentar? Ele vai me afrontar? O que que eu vou fazer? Será que eu vou bater? Será que eu perco a cabeça? Gente, eu comecei a ter medo de mim. Veja, eu tinha medo de mim. Por quê, amiga? Porque eu trazia padrões de família, de criação, que... Ai, Cássia, sabe como é que é esse teu tom de voz, né? Sabe como é que tu lida com as pessoas, né? Tu sabe como é que tu é. Tu, muito provavelmente, tu não vai ter grandes amigos, Cássia. Então, tu não tem amigos. E eu, não tenho. Realmente, do jeito que eu falo... E eu comecei a ter... Tu justificava algumas coisas Sim. na tua vida. Eu justificava e eu fazia aquilo acontecer, porque para mim era uma verdade absoluta, né? Então, a minha mente trabalhava para fazer aquilo virar verdadeiro. O inconsciente trabalhava o consciente para aquilo ser verdadeiro. Só que tu me conhece, quem me conhece sabe que eu sou eu sou da fala solta, eu sou da risada, eu sou sei lá, eu sou assim como eu sou, sabe? Claro, já tive muita vergonha, já tive muita timidez, já fiquei muito nervosa. Só que isso eu fui quebrando aos poucos para sobreviver num modo diferente, como eu fui criada. Isso longe da minha família, numa cidade a 120 quilômetros da cidade da minha família. Tu acha que o sair de casa, ir para longe fisicamente te ajudou nisso? Ah, sim, totalmente. Eu quis aquilo, eu precisava daquilo. Dentro de mim, eu tinha esse desafio. E isso foi acontecendo e eu fui como é que eu perdi a palavra? Eu fui me desafiando. Eu fui me desafiando. Não, eu quero em tal lugar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, eu me desafiava e a coisa acontecia, sabe? Eu lembro nitidamente, vou falar do tempo que eu trabalhei no banco. E quando eu entrei no banco, eu já falei isso para ti. Existia uma propaganda na TV, né? Que dizia... investimentos, previdência, tal e tal e tal e tal e tal. E eu falava assim, ai, caraca, eu queria... Aí, o final da propaganda era assim, por qual porta você quer entrar? Era a propaganda da TV. Eu falava, ai, cara, eu queria tanto entrar pela porta do trabalho, de serviço. Tipo isso, né? Queria estar trabalhando lá. E não demorou anos, eu tava lá, sabe? Eu lembro nitidamente que eu tava em São Paulo, com uma turma que tinha sido aprovada no processo de seleção, a única mulher... A única mais nova ali, eu pensava assim, cara, olha onde eu cheguei, sozinha, sem indicação, sem nada. Então, assim, eu fui me desafiando. Só que os padrões que eu trago ainda comigo, eles ainda reverberavam muito. Eles ainda faziam eu caminhar por meios tortuosos, por meios nebulosos, assim, escuros. Só que quando eu ganhei meu filho, quando ele tinha 10 meses, eu comecei a pensar isso. Eu vou voltar naquela situação que eu pensava, eu tenho medo. Eu tinha medo de mim. Eu sei, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Aí eu pensava, eu não quero afastar ele de mim. Eu não posso afastar ele de mim. Então, o que acontece? Só quem é mãe de criança pequena sabe. É amor incondicional, nem sempre no início. No recém-nascido, talvez não, e tá tudo bem. É isso mesmo, né? Mas só até ali eu não estava recebendo nada de volta, eu só estava dando muito. Então, eu tinha medo de mim, eu preciso me programar, me preparar, me planejar, porque essa criança não pode ter medo de mim como eu estou tendo, sabe? Olha que forte. E aí eu comecei a estudar, e ler, e ler, e ler, e ler, e ler. E a terapia entrou bem depois. E comecei a entender os padrões que eu trazia. Sabe? Trazer a consciência, do inconsciente para a consciência. Exato. E aí eu comecei a me entender e pensar... E aí eu comecei a entender que a formatação, a forma como eu ia criar o meu filho, o Frederico, era mais sobre mim, pode ser? Sobre mim? Sobre mim, do que sobre ele. Era sobre como eu me aceitava, me via, me colocava, do que ele, sabe? Então... Depois que eu descobri isso, eu digo para vocês, não vivi essa adolescência dos 2 anos, a birra. Eu nunca, né? Não bato no meu filho, isso é uma premissa nossa. Mas eu nunca precisei, assim, ter medo mais de mim. Repetir um comportamento. Exato.
Então, eu acho que ali eu fui quebrando. E ali, eu tô falando da maternidade. Porque isso começou a reverberar em toda a minha vida. E hoje estar aqui é um dos maiores, uma das maiores quebras de padrão da minha história, eu acho. Sabe? É isso, amiga. Eu passo a palavra. Tchau, gente. Eu vou embora agora. Ainda Eu tem encerro o bastante coisa. podcast. Mas acho que quando a Cássia fala sobre estudar, né? O estudar, ele é um ato de autoconhecimento também, né? Exato. Porque à medida que eu busco informação sobre assuntos que eu não domino ou que me provocam de certa forma, eu me permito abrir ao conhecimento, eu me permito abrir ao novo. E quando a gente... E é uma coisa que eu sempre falo aqui e vou continuar repetindo. Quando eu me permito ouvir, Exato. ler, enxergar, É a observar, permissão. eu estou permitindo conhecer algo novo e sair desses padrões que se transformam em comportamentos, né? Então, Hábitos. quando a gente vem de uma criação, independente do que ela for, e aí a gente falou sobre padrões bons e padrões ruins, eu acho que eu quero reformular. Acho que não existem padrões bons e padrões ruins, existem padrões que servem e que não servem para mim. Para aquilo que eu quero para minha vida, né? E a gente vai enxergar, vai entender, e aí eu vou trazer um fato que aconteceu comigo e com a minha mãe, que é sobre o que foi bom para ela, num padrão que ela estabeleceu de criação dos filhos, e que para mim não me parecia bom. Quando eu engravidei do Pedro, meu filho mais velho, eu estava trabalhando muito, estava num momento profissional super intenso, viajava bastante. E a minha mãe falou pra mim assim: minha filha, agora tu vai parar de trabalhar, né? E aí eu olhei pra ela e falei assim: não, mãe, eu não vou parar de trabalhar. Eu vou continuar trabalhando. Por que eu tenho que parar de trabalhar? Vocês me incentivaram a estudar, eu saí de casa super cedo, fui me preparar para o mundo corporativo, né, o mundo do trabalho. Estudei bastante, trabalho desde cedo. Cheguei onde eu almejava chegar, num determinado momento da minha vida, profissionalmente. E aí eu vou parar porque eu engravidei? Por que ela falou isso? Por que ela trouxe isso para mim? Porque para ela, aquele era o modelo que havia funcionado. Ela parou de trabalhar quando ela engravidou do meu irmão, porque foi uma gravidez um pouco mais complexa, e depois ela nunca mais voltou a trabalhar fora de casa, né? Porque o trabalho em casa é surreal, é enlouquecedor. É bem mais pesado. E eu, naquele momento, eu não tive a real consciência do que aquilo significava. Para ela, era a reprodução de um comportamento que funcionou para ela e tá tudo bem. Mas que para mim, eu tinha consciência de que ele não ia funcionar. E depois, mais tarde, quando eu tive o Tomás, eu passei a minha gestação toda sem trabalhar fora. E até os 8 meses do Tomás também. Quando o Tomás começou a engatinhar, e eu me vi em casa com 2 crianças, eu achei que eu ia surtar. Enlouquecer, claro. Com 2 crianças e aquela rotina da casa, aquilo foi me tirando do prumo, e eu tomei consciência de que realmente aquela minha resposta para minha mãe de dizer assim, não, eu não vou parar de trabalhar, estava conectada com a minha essência. Sim. E aí é que eu gostaria de fazer uma outra provocação em relação à quebra de padrões. Os padrões, eles precisam ser quebrados desde que eles façam sentido para a tua essência. Exato. Para aquilo que você quer. Quem é a Cássia? Que é a Cássia da fala solta, que é a Cássia da risada, e que ela foi oprimida. Exato, essa Cássia foi oprimida por padrões que se estabeleceram na tua vida e que foram colocados para você. E uma das coisas que eu fiz e que abriu uma cortina, assim, para esse episódio especificamente da minha mãe, foi quando eu fiz constelação. E que apareceu muito a minha mãe na constelação. E aí eu levei esse fato para constelação, assim, e ficou muito claro ali também de que eu precisava receber essa colocação da minha mãe como uma coisa que para ela funcionou e foi muito bom. Exato. E que eu precisava respeitar, admirar e reconhecer para que eu não sofresse por isso. Porque eu havia um sofrimento oculto em mim em relação a isso, de culpa. De que eu estava trabalhando muito e que eventualmente não estava dando atenção aos meus filhos. Foi criada vendo outra coisa, isso, né? Isso. E aí, para mim, assim, talvez tenha sido um dos momentos mais simbólicos nesse sentido de entender essa quebra de padrões, quando eu reconheço que aquilo que pro outro funciona,
não necessariamente vai funcionar para mim. Exato. E que o padrão que eu estabeleço, o padrão que eu busco estabelecer para a minha vida precisa estar conectado com a minha essência. Exato. E isso aí eu quero levar para um outro lugar, que é o lugar do trabalho, né? É muito difícil a gente fazer isso no trabalho, porque nós precisamos reproduzir preferências comportamentais, e aí eu vou falar de preferência, não vou falar de padrões, porque nós precisamos adaptar os nossos padrões às preferências daquele ambiente corporativo ou do ambiente de negócio em prol de um cliente, em prol de um negócio, em prol de um chefe, em prol de uma necessidade básica, mínima, que é ter salário para poder pagar as contas. Então, também, o mundo do trabalho nos oprime nesse sentido, assim, né? Há uma pressão no mundo do trabalho, e quando eu falo mundo do trabalho é da empresa. Às vezes a empresa é nossa, a gente tem liberdade de fazer tudo que a gente quer, só que não, né? Jamais. Eu preciso me adequar a alguns padrões que foram estabelecidos ali para que eu garanta a continuidade daquele negócio. Então, eu queria puxar um pouquinho a brasa agora para os negócios, né? E queria que tu dividisse comigo um pouquinho, com quem está nos ouvindo aí, as tuas percepções em relação ao que... Como que os empresários hoje, né, podem perceber, podem se aventurar, podem arriscar, quebrar alguns padrões que nós vemos como praxe aí no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, para que o seu negócio cresça, se movimente ou faça mais sentido para eles? Na verdade, amiga, quando a gente tem uma empresa, porque assim, eu trabalhei muitos anos de CLT, mas vim de uma vida do meio empresarial, né? Então, a minha vivência sempre foi de chão de fábrica, de terem funcionários, de ser a chefe ou a filha do chefe, mas sempre tive um setor onde eu gerenciava desde, sei lá, dos 14 anos, tá? Comecei a trabalhar, a gente trabalhava na empresa do meu pai muito, muito antes disso. Mas, então, a gestão da empresa com pessoas, eu tenho por vida, né? Sempre lidei com os funcionários, digamos assim. Eu lembro que meu pai falava, tu que lida com os funcionários. Uma palavra estranha e difícil, mas naquela época é isso aí, né? A gente tem 40 a mais. Hoje, como é que eu vejo, tá? Tem que trazer a consciência, tem que, se não for sozinho, tem que ser estudando, tem que ser com terapia, mas tem que... o ideal seria cada empresário, cada empresária ter a consciência qual é o padrão que se estabelece dentro da empresa. E eu não estou falando de missão, valores, visão, não é isso. É a forma como tu determina que a coisa tem que andar dentro da tua empresa. Então, eu vou falar da minha empresa, né? Da minha empresa. Lá, eu percebia, sim, que eu levava todos os meus padrões os padrões com quais eu fui criada, eu levava para lá. Mas eu levava e eu não atirava sobre os funcionários. Eu simplesmente guardava para mim e me anulava, né? Era medo, eu tinha medo de falar com os funcionários, porque afinal de contas, olha como é que é teu tom de voz, né, Cássia? Tu sabe como é que é teu tom de voz, é mais forte. Então, olha como é que tu fala com as pessoas, né? Então, eu cheguei em determinados momentos que eu tinha medo de falar com as minhas funcionárias. Eu pedia pro meu sócio, tu pode pedir para ela tal e tal, tal coisa? Assim. Uau. E olha quem eu sou, né? Tu que me conhece, eu gosto de falar. Eu não sei se eu tenho o dom da palavra, mas eu gosto de falar. Eu treino muito para isso, né? Inclusive, aqui é um doce. Mas eu comecei a ver que eu levava todos esses padrões lá para dentro. Mas eles ficavam comigo. Eu não obrigava ninguém e eu não exigia de ninguém que mudasse seus comportamentos. Porque os padrões que a gente traz, e sim, são padrões que a gente traz da nossa família de origem, que servem pra gente ou não são bons ou ruins. A gente não tá aqui para julgar a criação de nenhum pai, nem de nenhuma mãe. Não estou. Muito menos dos meus, sabe? Que não estão mais comigo, que eu tenho muita gratidão. Se hoje eu estou aqui falando, isso vem o dom do meu pai. Meu pai gostava de falar, falava muito bem, assim. E ele tinha sacada muito rápida, não sei porquê, eu acho que eu também tenho. Então, já a minha mãe não, ela era muito contida. Mas, então, eu tenho uma gratidão imensa pelos meus pais, pela pessoa que eu sou, pela empresária que eu sou, pela visão que eu tenho.
Mas eu levava esses padrões de criação lá para dentro. E eu tinha medo de mim, da mesma forma. Então, assim, eu sempre falo ainda, meu mundo era muito paralelo com o Frederico, à medida que eu ia vendo as coisas evoluírem com ele, eu perder medo de mim, eu ia, sabe, eu via nele, e vejo até hoje, ele tem 7 anos para quase 8 anos, e orgulho, assim, sabe? Ele me aceita. O meu filho me aceita como eu sou, ele não me Ele é a tua cobra. conexão com a tua essência. Ele é a conexão com a minha essência, ele não me julga, e ele não me cobra, e ele não me... Ele até pode me cobrar, me julgar, do tipo assim, como que tu esqueceu tal coisa, mãe? Ok, então agora eu posso leve falar, ok, Eu esqueci. amanhã é outro dia, eu vou É. lembrar. Né? Esses dias eu esqueci o lanche dele, abrindo parênteses, mas ele foi, né? Corri lá e levei. Enfim. E aí a gente vai lá e quebra um outro padrão, que é o seguinte, ó, tá tudo bem pegar uma coxinha na cantina. Tá tudo bem, tá tudo Não bem. vai, tá tudo bem, Tá tudo bem, hoje de noite quer comer só nuggets, tá tudo bem. É hoje, sabe? Pular o banho, tá tudo bem também. Saibam, mãe, está tudo, não vai acontecer nada de ruim. Mas enfim, lá dentro do café e da minha empresa, eu me via daquele jeito, com medo. E aí sim, a terapia entrou. Me lembro a minha primeira sessão, a minha primeira consulta, eu falei, eu vim aqui porque eu tenho medo de falar com as minhas funcionárias, olha isso. E aí a gente foi indo. Então, o que acontece? Hoje, claramente para mim, eu trouxe a consciência, quais são os meus padrões de funcionamento, meus padrões a serem quebrados e os padrões que servem para mim, né? Entendendo que todas elas trazem exatamente a mesma coisa. E hoje para mim é tão claro, é tão nítido aos olhos, nítido mesmo. Contigo também, amiga, eu já te provoquei várias vezes sobre isso. Que elas agem de tal maneira, meus funcionários agem de tal maneira por causa da criação. É claro, é cristalino para mim ver que aquilo elas trazem lá da primeira infância, sabe? E de forma inconsciente, na maioria das vezes. Totalmente, totalmente. Só que assim, não adianta falar, e não é só com elas, eu vou falar sobre várias pessoas. Se elas não querem trazer a consciência, se elas sequer acham que aquilo faz sentido, né? Se eu vejo assim, ó, às vezes eu sento com elas e converso, falo, gente, vamos fazer tal coisa. E aí eu vejo que parece uma afronta, daqui a pouco, por vezes, talvez elas me enxergassem, não é o caso da minha equipe agora, tá? Mas a minha equipe, eu já tive funcionários que assim, foi que eu consegui tirar deles que assim, é que tu me lembra a minha mãe, sabe? Tu tem um jeito da minha mãe e daí eu preciso te desafiar, do tipo assim, eu não vou fazer, sabe? Ou assim, já tive também essas questões. Eles acharam a impressão que eu fosse a mãe, e aí então eu deveria fazer muito por eles, né? Eles me cobravam muito isso. A expectativa de que você resolvesse os problemas deles. Exatamente, coisa que mãe, pai faz, ok, mas aí eu trago a realidade. Gente, aqui nós não somos, eu não sou mãe, tu é meu filho, e a gente precisa esclarecer sobre isso. Só que lá dentro da empresa, a coisa funciona isso, eu que tenho sócio, é isso, é trazer trazer a consciência o que é inconsciente, para não repetir padrões. E padrões que não servem. Então, o que acontece? É cristalino. Cada hábito de todos os dias de cada pessoa, amiga. Não só das minhas funcionárias, do meu empresário, do nosso negócio, do meu sócio, de todas as pessoas. Cada hábito diz alguma coisa. Diz uma transformação, que é o que tu me vê hoje, uma transformação. Ou diz ainda padrões que precisam ser quebrados, à medida que a pessoa acha que faça sentido, né? Eu acho que, olhando ainda pro ambiente do trabalho, né? A gente tem duas coisas que me chamam a atenção aí sobre a relação às quebras de padrões, né? É que o ambiente do trabalho, seja ele qual for, ele é um lugar de construção de novos padrões. Exato. Porque eu saio daquele... Eu preciso sair daquele meu ambiente, daquele meu padrão de conforto e de segurança, que é onde eu cresci, que eu aprendi, para conviver com outras pessoas. E ali eu sou obrigada a me adaptar a outros padrões que outros determinaram. E dói, tá? Dói, mas também é uma oportunidade. Porque, assim, pode não ser consciente, né? Pode não ser consciente agora. Assim, quantas coisas eu vivi, e hoje até estava conversando com uma pessoa sobre isso, de coisas que eu vivi no ambiente de trabalho que foram muito traumáticas para mim.
Mas que ali, aquele trauma, depois de um tempo, ele veio à consciência. E eu consegui entender que ele me facilitou uma mudança e uma reorganização de alguns padrões. Inclusive de modo de me relacionar com colegas de trabalho, com superiores, com subordinados. Porque a gente chega nesse lugar do trabalho carregada na nossa mochilinha de coisas que vieram da nossa casa, da gente vendo os nossos pais trabalhando, de como eles se comportavam, das experiências anteriores. Só que cada lugar que a gente chega, e aí isso extrapola agora, já extrapola para qualquer círculo de relacionamento. Em qualquer lugar que a gente chega, a gente vai conviver com pessoas de múltiplos padrões. Eventualmente, dá match. Eventualmente. Esse padrão que eu tenho deu match com o teu. Mas na maioria das vezes não dá. E aí a gente vai pra onde? A gente vai pro lugar de julgamento. Exato. Eu vou pra um campo onde aquilo que aquela pessoa tá fazendo não é legal. Mas por que não é legal? Só porque não serve pra mim. Não serve. Porque pra ela serve. É assim que ela enxerga aquilo que faz sentido pra vida dela. E aí o desafio do ambiente de trabalho é pegar todas essas caixinhas de padrões múltiplos e padronizar, né? Que é o deixar claro qual é a cultura do teu negócio. Exato. Independente do padrão que cada um siga aqui nesta casa, neste lugar, neste ambiente de trabalho, nós temos um padrão a seguir. O que eu quero te dizer, amiga, só abrindo um parênteses, que eu vou falar algo que eu acho que pra ti, que eu acho que tu vai gostar de ouvir. E isso é a minha vivência com os funcionários da minha empresa. Qualquer tipo de padrão que a pessoa traga de criação, se ela tá querendo quebrar ou não, se ela quebrou, se ela não quebrou, qualquer tipo, basta acolhimento, respeito, empatia que tu quebra, sabe? É isso que eu queria te dizer. Concordo. É isso que assino embaixo. E aí eu vou para um outro lugar agora, com um outro movimento que eu percebo que também reverberou de uma conversa de hoje que eu tive, que nós vamos nos deparar ainda, quando eu digo nós, a nossa geração que começou lá no analógico, que hoje forçadamente é digital. Saudade do Então, analógico. a gente começou a vida com a Barça. Hoje eu dou um comando pro ChatGPT. Então, assim, muito louco. Ligar no telefone, né? É muito louco. Só que nós vamos ainda conviver com uma geração que está chegando no mercado de trabalho, que ela é cria de uma geração, que é a nossa, que já tem uma consciência de quebra de padrões muito maior do que as gerações antigas. Graças a Deus. Então, nós vamos nos deparar com jovens que, a grosso modo, eu diria, talvez é uma expressão equivocada, mas que chega cheio de verdade. Eles vão chegar... Isso, eles vão chegar... E com razão. Eu acho porque ótimo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podíamos fazer isso. Nós não podíamos ser questionadores. Não tivemos essa oportunidade e nós éramos oprimidos, reprimidos e demitidos, né? Para ser muito... Quando nós nos colocávamos nesse lugar de questionar. Mas aí tem uma coisa muito sensível aí nesse movimento de quebra de padrão dessa juventude que chega para um mercado de trabalho completamente remexido, que não sabem receber eles. Que eles também precisam se adaptar a este lugar onde eles estão chegando. Tu diz eles, os gestores? Os jovens. Aos jovens. Os jovens. Porque eles chegam num lugar que não está preparado para recebê-los, porque não quebrou os seus padrões. Os gestores. Os jovens. Os jovens estão chegando num mercado de trabalho que não está preparado para receber. Vão chegar na tua empresa e nós não estamos. Eu não estou preparada, você não está. Eu sei porque nós não estamos preparados para receber um jovem questionador. Um jovem que fala assim, mas isso não tá certo, sob o meu ponto de vista. E você vai dizer, tá na minha empresa, tá certo, é assim que funciona a minha empresa. Então, nós não estamos preparados para recebê-los e eles não estão preparados para lidar com a gente, porque também é uma via de mão dupla. Então, eu percebo que essa quebra de padrão que o mercado de trabalho vai sofrer com a chegada desses jovens, talvez seja a mais abrupta de toda a história da humanidade em relação ao trabalho. Industrial. A Revolução Industrial é nada. É processo, as pessoas são máquinas, continuam sem pensar. Mas eu digo assim, o tamanho a magnitude da Revolução Industrial, por exemplo, vai ser essa revolução. Vai. Porque esses jovens, eles vão falar assim, eu não quero. Isso não serve para mim. Mas eu que sou empregadora, eu também acho maravilhoso. E eu defendo isso e quero que eles voem. Mas eu, enquanto empregadora,
old fashion, nem tanto, mas que sou de uma geração antiga, eu quero ter alguém para trabalhar, preciso de gente para trabalhar. E Mas- onde estão essas pessoas, né? Pois é, amiga. Só que se tu parar para pensar que pode ser essa geração que vai convidar aqueles gestores e aquela equipe enraigada, assim, aquela coisa que aquele padrão forte, aquela rigidez, vai começar a convidar eles a pensarem na possibilidade de ouvir aquele jovem questionador. Com certeza. Porque o que acontece? Assim como a informação ela é na velocidade da luz para os jovens, isso que a gente cuida muito hoje com os nossos filhos que são pequenos, é para a gente também. São para os gestores também. Então, assim, à medida que a gente tem que dar conta, empresários, da empresa, do negócio, do lucro, do sócio, dos funcionários, a gente também tem acesso a essas informações. Então, aquele que não quer mudar, aquela equipe, aquela empresa que tem gestão engessada e que não quer mudar, nessa ruptura toda, nesse novo padrão de leva de humanidade que entra no mercado, vai fazer necessariamente eles pararem para pensar. Ok, eu não vou dizer que tu pode mudar tudo, tá? Tu é questionador, tu quer mudar tudo, eu não te digo que pode. Só que, será que não? Bem, vamos lá, eu preciso da mão de obra, né? Eu preciso ter escolha. Ele é questionador, mas será que eu não posso parar para ouvir? Eu tenho certeza que eles vão ter a contribuir. O que eu quero te fazer, uma vírgula nisso tudo, é que eu espero, sim, que a geração, essa avalanche, essa geração nova, que ela venha questionadora assim, ela também tenha vindo de pais que puderam, ou no mínimo mães, por isso que é bom, e eu vou ter que entrar no teu mundo, que as empresas sejam cada vez mais lideradas por mulheres, porque são elas que por conta da maternidade, de mais um monte de coisa, elas vão se questionar, se culpar, se limitar e se ilimitar a buscar informação, a buscar mudança de padrão, porque elas serão obrigadas. Elas não vão conseguir, e as mulheres hoje fazem isso. Muitas delas, a gente ouve muito falar. Hoje em dia é muito prostituída essa questão da criação neurocompatível, educação positiva. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Só que a linhagem, ou melhor, não é uma teoria, né? Mas ela é uma forma de ver a vida, eu vejo assim. Ela ainda é muito forte e ela faz todo sentido para quem quer. Para as pessoas que querem entender aquilo ali. Que querem acessar a sua própria ferida e mudar. E muitas mães fazem e muitas não fazem. A gente vê num grupo de pessoas, num grupo dos nossos familiares. Enfim, a gente vê que tem pessoas que ainda não conseguem entender que a criança precisa de respeito, ser ouvida. Porque ela é um ser humano, pequenininho, né? Mas ela é um ser humano, ela tem, no mínimo, direito de eu parar e ouvir. Fala, eu acho que faz sentido o que tu quer falar, meu filho. Não importa a idade, né? Essa é a busca do copinho cheio para a criança. E enche nosso copinho também. Então, muitas famílias ainda não estão nesse entendimento de que a nova geração precisa de conexão, de atenção, de validação, respeito, empatia, para que lá no futuro eles sejam pessoas autossuficientes para questionar. Uma coisa é questionador, desculpa, amiga, já te passo a palavra. Uma coisa é um adolescente, um jovem no mercado de trabalho questionador contra o sistema. Uhum. Eu entrei, eu só quero meu salário, mas eu sou contra tudo, tá bem? Eu não acho isso correto. Não... Outra coisa é a pessoa ser questionadora com propriedade, potente. Tipo assim, eu tenho coragem de te dizer que isso aqui poderia ser diferente. Respeito, empatia, tudo que recebo em casa. E para isso, amiga, vou voltar à tua primeira pergunta. É trazer o inconsciente ao consciente e lembrar da quebra de padrão para aplicar, não é aplicar a palavra, mas para transgeracionar com a sua prole. Meu Deus, ela tá hoje. Tu viu hoje? Deus, transgeracional. Agora eu te passo a palavra, amiga. Eu vou pegar o gancho do transgeracionário, que eu vou falar de algumas. Tô correta? Tá certo? Ah, bem. De um episódio particular meu também. Que agora a gente dá risada disso, né? Mas assim, eu sou de uma família vinculada à igreja, interior do Rio Grande do Sul, e que, né, teve uma criação tradicional, assim. E eu fui a primeira... Eu também, tá?
Sou Eu boa. fui a primeira neta, né? O primeiro indivíduo da família a ir morar junto sem casar. Tchau. Não sabia disso. Meu Deus. Você viu? Pura mentira. Eu fui morar junto sem casar. E isso tem a ver com uma coisa que eu já contei aqui, com o conforto que eu tive quando meu pai me deixou em Porto Alegre e me disse: a vida é sua, as decisões são suas, né, as consequências são suas. E eu fui morar junto com o Daniel, que é quem tá comigo hoje há quase 20 anos já, né, juntos. Então, porque eu fiz uma escolha consciente e eu sabia que ia causar um furor. Propósito fez, né? Talvez. Iria bom, né? causar um furor ali, mas porque aquele movimento, pra mim, em relação ao relacionamento, que os meus pais têm um casamento de muitos anos e que me parece ser muito feliz, sempre foi. Era a minha referência. Eles foram casar, bonitinhos, né? Acho que, né, daquele jeito que tinha que casar antigamente e tal, tudo certo. Não era o que eu queria pra mim, nunca foi. Eu sempre quis experimentar a vida, né? E isso não estava na minha consciência diretamente relacionado à instituição do casamento. Então eu falei, cara, eu vou morar junto, eu quero ficar com esse cara aí, com esse rapaz, hoje um senhor de 51 anos. Eu quero ficar com ele. Eu quero ficar com ele e vamos morar junto. E não fazia sentido porque nós alugávamos 2 apartamentos, os dois, né, início de carreira, aquela coisa, cada um alugando um apartamento, mas a gente não ficava juntos todas as noites. Falei, pronto, vamos acabar com isso. Um aluguel só, a gente já otimiza recursos, já era uma visão de futuro de longo prazo, e assim se deu. E depois disso, os meus primos se soltaram. Olha isso! É isso aí. E eu quero contar com um pouco mais de leve essa conversa, que as nossas experiências, os nossos movimentos corajosos abrem portas. Com certeza. Abrem caminhos para outras pessoas. Quantas mulheres, e aí aqui é um convite para quem for nos ouvir, né? Quantas mães que não conseguiram enxergar essa força, essa potência que a maternidade traz na nossa vida para quebrar padrões. Ah, mas é a melhor. E aí eu quero oportunidades. É a melhor. Eu quero fazer uma referência aqui a uma amiga que de longa data, que é a Dani Cidade, que mora lá em Porto Alegre. Antes de eu ter os meus filhos, ela já era mãe. Estávamos num táxi em São Paulo. Eu nunca me esqueci dessa conversa, Dani. Estávamos num táxi em São Paulo e eu perguntei pra ela: você acha que você se tornou uma profissional melhor depois que você teve sua filha? E ela falou com toda certeza: não existe eu sou uma profissional infinitamente melhor do que eu era antes. Mas as empresas ainda não reconhecem isso. E aí, eu tô trazendo essa frase, não vou entrar no mérito da empresa não, mas porque ela é muito forte, é muito potente essa frase. E ela é transformadora. E tá muito conectado com o que você traz, assim. O quanto a maternidade nos permite voltar à nossa essência, porque o parir é muito bicho, muito essência, muito carne, muito... Eu preciso voltar a ser um bicho inconsciente para parir, né? É só a força e é só a natureza que tem que agir ali. Claro, hoje tem medicina, enfim, mas ainda assim um ato... Até a medicina ali só foi a natureza. Então, eu preciso voltar à minha essência do bicho para parir. E isso talvez seja uma das coisas mais fortes na existência do ser humano, sob o ponto de vista de provocar a coragem. Porque a partir dali, gente, o que vier, a gente vai encarar. Mas eu concordo. Eu só lamento pelas mães, mulheres, que elas não conseguem usar mesmo desta oportunidade surreal que Deus dá para que você se aproprie do que é seu, perdi a tua palavra agora, amiga, que tu falou agora há pouco, da sua essência. Da sua essência. Consiga ter coragem de assumir a sua essência e, olha, use a maternidade como desculpa. E se aproprie na sua essência. E do seu inconsciente, né? E do seu inconsciente, trago ao consciente. Porque, assim, todo mundo sabe o que gostaria de fazer e não fez. Tem sempre alguma coisinha, né? Eu gostaria de tal coisa e nunca fiz e nunca fui, enfim.
Se aproprie com base na maternidade, então, vou falar para as mulheres, use como desculpa a maternidade e se aproprie da sua essência para virar o jogo, para não repetir o que a sua mãe fez com você, por melhor que seja. Porque às vezes, de novo, não vamos falar do bom e do ruim, vamos falar do que serve e o que não serve. Sempre vai ter, o meu filho vai ter algo da criação dele que não vai servir e tá tudo bem. É isso aí, eu quero mais é que ele quebre o padrão dele, sabe? Mas se apropriem disso. Usem a maternidade para se apropriar da sua essência e virar o jogo, sabe? Eu vou te dar um exemplo bem rapidinho, que não demora, está no nosso, do que tu falou ali, do teu exemplo de família, amiga. Eu quero te falar assim, que a maior quebra de padrão que eu tive... A maior oportunidade de quebra de padrão que eu tive, e eu, de alguma forma muito pequena, eu tive coragem, aí tu começou falando sobre as minhas coragens, quando eu tinha 21 anos, que eu engravidei, não foi do meu marido atual, foi de um rapaz que eu estava noiva. E, casualmente, sim, eu engravidei. Né? Não me cuidei, eu já sabia disso. Né? Usei a pílula do dia seguinte, não funcionou. Engravidei e aquilo foi estarrecedor para minha família. Eu fui acolhida, mais ou menos. Né? Fui enxotada? Não, claro que não. Eu fui engolida, digamos, engoliram. Tá bem, né? Fazer o quê? Mas eu lembro muito bem quando meu irmão falou assim, eu contei para minha cunhada, que contou para o meu irmão, e aí eu precisava contar para os meus pais, eu e meu noivo. Uhum. E aí o meu irmão me chamou um dia antes, e eu falei assim, amanhã eu vou contar pro pai e pra mãe, pronto, eu tenho que contar, o que eu vou fazer? Eu tô grávida, né? Aí ele falou assim, Cássia, não conta, por favor. Eles vão te bater, tu vai apanhar muito. Claro que na minha infância eu apanhei muito pouco, não lembro também, porque se tivesse apanhado muito, acho que eu lembraria. Mas foi tão forte aquilo pra mim, e eu lembro que, não quero entrar em detalhes do meu primeiro relacionamento, mas eu falei pro meu irmão assim, mas eu não fiz nada de errado. Sabe? Mas assim, casualmente, enfim, perdi a criança, o bebê, né? Foi muito prematuro e tal, e tá tudo certo. Mas aquilo me marcou muito e foi muito impactante, assim, sabe, na minha família. Dali em diante, pronto. Abriu a porteira. Abriu a porteira. Abriu a porteira. Então, assim, a minha irmã conseguiu fazer coisas que ela queria, o meu irmão também. Eu sei que eles também tomaram outros formatos dentro do que eles podiam naquela época. Tiveram coragem de fazer outras coisas que eles jamais teriam coragem se você não tivesse vivido isso. Exatamente. Por uma experiência que, ok, Deus quis assim, sabe? Eu fiz constelação também, sabe? Foi muito, muito, muito bom. Constelação, ela predominou meu pai, sabe? E a nossa ligação sempre foi muito forte. Então, por esse momento que eu vivi, eu quebrei um padrão sem nem querer, nem consciência eu tinha. Eu sofria, assim, bastante, porque para mim era muito forte aquilo tudo. E era muito nova, e, enfim. Mas eu abri a porteira para os outros, sabe? E hoje eu sei, quando eu converso com eles, sim, da admiração e da força que eles me veem, sabe? De disruptura total de um ciclo sem tamanho, sabe? De coisas que nem tudo me serviam, né? É ruim? É bom? Não veio um caso, mas nem tudo me servia. Quando a gente consegue entender a força que isso tem, porque às vezes a gente conta, né? Parece, ela só saiu de casa, ela só. Não. Só que esse só, pra quem tá vendo de fora, às vezes é uma coisa muito forte e também reverberando ainda algumas coisas que aconteceram comigo essa semana. Falávamos muito sobre o poder que os nossos comportamentos e as nossas falas podem ter na vida dos outros que estão aqui. No nosso redor, no nosso entorno. Então, às vezes, a gente está demonstrando uma coragem para mudar alguma coisa que pode não significar nada para a maioria das pessoas, mas às vezes para uma pessoa que percebeu aquele comportamento, que ouviu aquela frase, inspira e ela toma coragem para fazer também. Então, caminhando a minha amiga para o nosso final,
Mas eu gostaria de Nossa. falar uma coisa pra você. Vou pensar no teu caso. Termina. Não vou, essa parte eu terminei, depois eu vou pro encerramento aqui, que eu trouxe um poema, que eu gosto de Ai, poemas. que bom, que bom. Hoje eu não trouxe nada, amiga. Hoje foi um dia muito puxado. Eu sei. Mas graças a Deus e a minha amiga sócia, Milho, nós estamos juntas aqui. Foi muito, muito, muito leve, assim. Eu descarreguei, assim, eu simplesmente consegui e partir para um outro mundo, sabe? Nessa 1 hora que a gente tá aqui. E eu quero te dizer, amiga, que certeza, é a maior certeza que eu posso te dizer nessa vida. Assim como tu teceu elogios a meu respeito no início, eu quero te dizer que hoje, se eu estou aqui conseguindo falar das minhas fraquezas, das minhas oportunidades de mudança e das minhas inspirações, que é isso que eu quero para as pessoas, inspirar as pessoas a usarem do inconsciente para trazer o consciente, quebrar padrão. Porque todo mundo tem, eu tenho certeza, é muito raro, é difícil alguém não ter. E do que serve e o que não serve, mas é por tua culpa, amiga. Depois que a gente afinou a nossa amizade, o nosso comprometimento uma com a outra, a nossa parceria. Eu consegui me ver a pessoa que eu ainda acho que sou. Que eu ainda não tenho certeza, mas eu acho. Porque até então eu até não via. Então, olha como isso é maravilhoso. Mas só porque você teve coragem. Mas não, ok? Eu me permiti. Sim, você se permitiu, você teve coragem e você enxergou, assim como lá a época, você tinha um bebê na sua barriga que foi o gatilho, o motivador. Você usou disso bem usado e não é usar de se aproveitar. Isso. Mas aquilo foi um gatilho. As pessoas, elas entram na nossa vida com propósito. E o meu pai sempre com as frases, né? Com as frases. Ele sempre me dizia assim pra mim, às vezes quando eu tava com um problema, com um perrengue, com uma coisa a resolver, ele sempre dizia pra mim assim: minha filha, acalma teu coração. Deus sempre coloca um anjo no nosso caminho. Ai, você foi o meu amigo. E ele sempre coloca um anjo no nosso caminho. Então, eu não sou anjo, né? Longe disso, mas essa frase, ela reverbera na minha vida. Quando eu puder fazer as vezes de um anjo para ajudar as outras pessoas, eu vou fazer. Porque eu me sinto feliz fazendo isso. E aí eu quero... Tu tem este dom, amiga. E talvez eu tenha esse dom. E eu me sinto feliz. E eu acho que aí vem uma outra quebra de padrão da minha vida, que eu saí do mundo corporativo à força, não por escolha. E é esse gatilho que, né, o universo, Deus e as energias mandaram pra minha vida foi: vai sair daí, agora vai pra cá, vai fazer outra coisa. Uhum. E eu me permiti fazer essa outra coisa já há algum tempo. E eu tenho enxergado a minha potência e a minha essência nessas outras tantas coisas que eu tenho me permitido fazer. Porque elas estão conectadas com a minha essência. Que é um pouco disso. De ajudar, de servir, de resgatar, de inspirar, de provocar as pessoas. E é um caminho que eu me sinto feliz em seguir. E às vezes as pessoas precisam só ser provocadas para tomar para si a sua essência, que foi o meu caso. E que a gente consiga hoje levar um pouquinho disso, mas eu quero deixar aqui uma indicação, uma dica de um livro que eu acho que pode ajudar nessa jornada aí de busca desse conhecimento e dessa quebra de paradigmas, que é um livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Uhum. Nós falamos sobre metamorfose, né? Mudanças, metamorfoses ambulantes, mudanças, coragem. E a imperfeição, ela também é uma coragem, né? E aí eu já quero fazer o gancho para o nosso próximo episódio, que a gente quer falar sobre uma coisa interessante, divertida, que pode ser pesada, que é tropeço também é passo. Opa! E aí eu me permito ser imperfeito para caminhar, continuar caminhando. E lá no livro da Brené Brown tem uma frase que, um pedacinho assim, ela fala muito sobre romper padrões, né? Claro. Mas que isso não significa que a gente tem que ser imune ao medo. Nós não podemos ser imunes ao medo. O medo movimenta, mas que nós temos que ter coragem de nos mostrar vulneráveis, apesar do medo. O medo nos deixa alerta, né? Isso.
E aí, quando eu me permito ser vulnerável, me enxergar vulnerável àquela situação, quando você fala assim, eu estou vulnerável aqui, agora eu preciso contar pros meus pais que eu tô grávida, é uma vulnerabilidade, tô vulnerável. Meu Deus. Eu não tenho o que fazer, tô vulnerável, vou contar. Ah, vai apoiar, eu não sei, eu preciso fazer. E aí, o medo te leva à coragem, uma coragem com vulnerabilidade que abre as porteiras. Uhum. Então, que a gente leve isso pro nosso caminho. E eu quero encerrar com um poema, posso? Pode. Eu trouxe um Claro. poema que é um pouquinho fora dos padrões, mas eu quero falar sobre a vida desse poeta, que o nome dele é Rumi. Ele foi um poeta, foi jurista, foi teólogo e um místico sufi persa do século XIII. Olha. Ele nasceu na região que hoje é o Afeganistão. E ele tem uma obra conhecida que é o Masnavi, que é um poema místico, considerado talvez uma das maiores obras literárias persas e de espiritualidade no mundo. E eu trouxe um trechinho que fala o seguinte: tente não resistir às mudanças que vêm no seu caminho. Em vez disso, deixe a vida viver em você. E não se preocupe se a sua vida virar de cabeça para baixo. Como você sabe que o lado que você está acostumado é melhor do que o que está por vir? Olha isso. Com isso, eu quero caminhar aqui para o nosso encerramento e dizer eu quero que agradecer. como que eu posso saber e ter certeza de que o que eu estou vivendo está errado? Será que o que eu estou vivendo neste momento não é um caminho sendo preparado para uma coisa melhor? Desde que eu me permita reconhecer, Permissão. enxergar as minhas vulnerabilidades e entregar com amor. E se permitir. Eu acho que o nosso podcast hoje fala muito em se permitir. Se permitam. Se permitam trazer o inconsciente ao consciente e se permitam se questionar, mudar, querer mudar. Ou se permitam ficar como estão, se está bom. Sem ficar sempre inquieto, sem ficar sempre na luz dessa tecnologia que hoje somos não mais analógicas. Digitais. Tecnológicos, digitais. Amei, obrigada, amiga. Obrigada a você, eu também amei. Se não segue a gente ainda, segue lá no YouTube, Leve o que der. No Instagram. Instagram, Leve o que der. No TikTok, Leve o que der. No Spotify, Leve o que der. Estamos em todos os canais aí, levando conteúdo para vocês. Amamos. Obrigada. Leve o que der. E se não der também, tá tudo bem, né? Tá bem. Obrigada. Obrigada, Até mais. até.